Nesse segundo vídeo sobre o menu guias, vou dar uma visão geral sobre as diferentes guias que temos aqui, menos, é claro, o estudo de palavra da Bíblia, que já falei no outro vídeo, que será tratado de uma forma diferente. Além dessas guias, eu vou explicar também sobre a criação de modelos de guias, né? Eu já tinha mostrado no vídeo anterior bastante usando o guia de passagens como exemplo, e aí através dele mostrei todo o comportamento das guias e essas funções em geral. Mostrei como você pode abrir e fechar, né, as abas, como você pode adicionar outras opções e tantos outros exemplos que foram dados. Então nós já passamos de certa forma pelo guia de passagens e nós vamos ver também aqui o guia exegético. Como o próprio nome dessas guias demonstram, o guia de passagem ele está mais preocupado em te mostrar um conhecimento ou entendimento, ou te apresentar recursos relacionados ao texto como um todo. Então ele está preocupado em trabalhar o texto, te mostrar comentários, referências cruzadas, textos paralelos e tantas outras possibilidades para te ajudar a entender melhor esse texto, a conhecer melhor ele, a conhecer o contexto do texto e esses detalhes em geral. Já o guia exegético, como o próprio nome sugere, ele está mais preocupado em te mostrar recursos que vão te ajudar a conhecer melhor o texto na língua original. Então, você vai apresentar para você, então, vários recursos que estão ligados, no nosso caso, como estamos vendo aqui no exemplo, Mateus 3:2, ao grego. Então vai pegar as palavras gregas e vai buscar te dar referências para que você possa conhecer melhor as palavras e entender melhor o texto. Então nós temos aqui, por exemplo, variantes textuais. Então você tem recursos, por exemplo, aqui a gente tem aparatos críticos, né, que vão falar de qualquer problema de aparato crítico que haja em Mateus 3:2. Nós temos também gramáticas, ou seja, se uma gramática de grego toca no texto ou menciona o texto de Mateus 3:2, ele vai aparecer aqui. Depois nós temos visualizações, que visualizações é algo particular do Logos, esses recursos, que você tem uma visualização dos textos, como por exemplo, vou abrir esse daqui, o Cascadia, vou até aumentar ele aqui, colocar numa janela flutuante, que é um recurso que te mostra como está a ordem do texto e a organização do texto grego, né, na sua sintaxe, na sua organização geral, a relação das palavras, mostrando qual é verbo, qual é adjetivo, qual é a relação entre elas. Então, esse é um recurso para te mostrar a sintaxe do texto, para que você possa conhecer ele melhor. E temos algumas outras opções aqui. E você vem, então, aqui a parte maior, que é o palavra por palavra, que aí ele vai pegar, então, cada uma das palavras de Mateus 3:2 e fazer uma tradução básica dela, que ele já tira dos seus próprios recursos, e ele lista os principais léxicons seus aqui. Então você pode você tem aqui já o que vem dos seus léxicons, e você tem a opção de explorar mais. Inclusive você sempre tem esse mais aqui. Se você clicar, ele vai abrir mais opções de léxicons que haja na sua biblioteca. Aí, é claro, depende do tamanho da sua biblioteca para que você possa ter as opções apresentadas aqui. Então eu tenho aqui palavra por palavra do texto grego que está sendo descrito aqui, para você já ter uma visão geral de cada uma das palavras de Mateus 3:2. Você vê que eu tenho aqui o ícone que dá uma visão geral da palavra, né? Por exemplo, aqui ele está me mostrando que esta palavra, né, metanoel, ela acontece 34 vezes no Novo Testamento. Então, e esse é ele mostra o lema, né? E você pode ouvir também a pronúncia da palavra. Então, você tem a palavra sendo pronunciada, metanoel, e ele mostra aqui já qual é a tradução no seu texto, né? Arrepender-se, e por aí vai, você tem palavra por palavra. Agora, por causa desse recurso, preste atenção numa coisa.
você vê que eu estou trabalhando aqui apenas com um versículo, Mateus 3:2. Então, se você rodar o guia de exegético numa perícope em 3, 4, 5, 10, 20 versículos, é importante entender que o Logos vai ter que trabalhar muito para ele pegar cada uma das palavras da perícope que você marcou, para que ele possa pegar palavra por palavra. Então, se você vai usar este recurso palavra por palavra, você deve então estar atento a isso, tá? E veja que aqui no palavra por palavra ele tem configurações. Então ele está perguntando se você quer mostrar todas as palavras ou mostrar somente lemas que ocorrem 30 vezes ou menos, e você vê que você pode alterar a quantidade aqui. Esse aqui é o caso quando você está, né, trabalhando com um texto grande, uma perícope comprida. Então você pode limitar, porque se você colocar tudo, deixar aqui mostrar todas as palavras, ele vai realmente, o Logos vai gastar bastante tempo processando para te dar esse resultado. Você vai ter que esperar ele processar tudo isso. E até dependendo de alguns computadores, pode ser que ele tenha muita dificuldade. E você vê que você também tem a opção de mostrar todas as partes do discurso ou apenas incluir essas partes do discurso. Então aqui é uma configuração que você pode fazer para saber o palavra por palavra. Aqui eu acabei minimizando ele, vou aumentar ele e você tem então palavra por palavra. Então você vê que o guia exegético tem essas funções, né? Você tem aqui o adicionar de novo, que você poderia adicionar os mesmos recursos que tem aqui no guia de passagem e alguns outros, aí é da sua escolha, se você quiser aqui adicionar. Você vê que o comportamento é o mesmo. Vamos então para mais uma guia, que é o guia inicial de sermão. Então, de novo, eu vou selecionar um texto e ele vai colocar aqui para mim apenas as opções interessantes para quem quer iniciar um texto. Ou seja, um tema que esteja em Mateus 3:2. Então, Mateus 3:2 fala de arrependimento, eles colocaram aqui arrependimento, e aí você tem algumas outras opções, né? Se você tem algum outro sermão dentro do Logos, né, alguma opção em Mateus 3:2, ele iria mostrar aqui. Esboço temático, esboços temáticos, né? Então você vê que esboços temáticos não cabe em guia exegético e ele não está em guia de passagem, né? Então você tem aqui no guia inicial de sermão apenas os recursos referentes a iniciar um sermão. Você tem revistas aqui que você poderia ter em outras partes, você tem coleções, ou seja, coleções de recursos que tratam desse texto. E por aí vai, recursos de mídia, coleções de mídia, que a gente tinha até colocado aqui, apresentado no guia de passagem. Então, eles interagem, você pode ter eles juntos, até passagens paralelas aqui, como estão passagens paralelas lá no guia de passagem. Ou seja, são basicamente os mesmos recursos, um ou outro que é diferente e que é mais específico para quem quer iniciar um sermão, para quem quer fazer uma exegese, para quem quer só ter uma visão geral da passagem, tá certo? Então o comportamento é o mesmo, a ideia é a mesma, mas principalmente essas opções aqui que você tem a mais no guia inicial de sermão. Deixa eu mostrar mais uma coisa que eu acho que eu não tinha mostrado aqui no guia de passagem, ou posso até ter mostrado de certa forma, mas quero reforçar isso. Você vê que em todos eles, no início, você tem essa aba com o texto. Você vê que ela aparece fechada sempre. O que você faz? Você pode abrir ela, é que você pode criar um título. E aí vamos supor, vou colocar só aqui arrependimento, tá? Como exemplo. Vou colocar aqui guia, só uma nota. Muito bem, eu não tenho o botão salvar, como é o comum do Logos, você muda as coisas ou insere informações e você não precisa salvar, porque ele já salva automaticamente. O que ele está fazendo? Ele vai guardar esse guia inicial de sermão em Mateus 3:2 e ele vai ficar com esse título aqui, arrependimento. Então eu vou fechar ele e o que acontece? Eu venho aqui em guias, tá? E eu vou colocar aqui arrependimento. Aqui. Ele mostrou para mim esse guia que eu criei. Porque olha só,
você pode simplesmente abrir de novo, né? Vir aqui guia inicial de sermão e digitar Mateus 3:2, sem problema nenhum. Você pode fazer isso toda hora. Mas imagine que você, especificamente para esse, você quer adicionar uma nova opção, que seja literatura antiga, né? Nós vimos que quando você adiciona, ele vai lá para baixo. Tá, literatura antiga, e você adiciona algumas outras opções. Você gostou como ficou e você quer que fique guardado isso. Você guarda, você vem aqui e coloca um título e ele vai guardar para você. Você vai poder sempre se referir ou buscar as suas guias nesse local, tá certo? Agora, nós vimos então o guia de passagens, guia exegético, nós vimos o guia inicial de sermão e o último seria o guia de tópicos. De novo, a mesma ideia, você vai colocar, você vai gerar o guia de tópicos e ele vai colocar para você as opções que te ajudam a entender melhor um tópico que você queira estudar. Aqui eu estou no exemplo Sinai, vamos supor, né? Vou colocar aqui Timóteo. Vamos pegar aqui Timóteo e gerar Timóteo. E você entenda o seguinte, o Logos, pelo menos o Logos aqui em inglês, quando a Logos lançar um pacote oficial do Logos em português, você poderá então fazer uma busca por tópicos da língua portuguesa. Mas o que o Logos tem são tópicos em inglês até esse momento. Então você vai ter que buscar por tópicos em inglês. Então eu digito um tópico aqui você não vai digitar uma passagem bíblica, mas sim um tópico, ele não vai reconhecer uma passagem bíblica, e aí o tópico Timóteo, ele tem a definição que ele vai buscar nos dicionários, diferentes dicionários, e se você clica, então ele vai abrir para você o dicionário em cima de Timóteo. Você tem versículos relacionados, ou seja, versículos que citam Timóteo. Você tem ilustrações, recursos de mídia. Aqui ele está mostrando que não tem nenhum, né? A seta está para baixo, ou seja, não houve resultados. Você tem coleções de mídia, também está sem resultado, mas você pode procurar, né, os recursos que são disponíveis que vêm mostrar Timóteo. Então você busca por Sinai, Moisés, por personagens bíblicos, localidades bíblicas, acontecimentos, e ele vai te dar então os recursos que te ajudam a estudar este assunto, né? Ótimo. A última coisa que nós temos que mostrar aqui é essa opção que é bem interessante, que é criar um modelo de guias. Deixa eu fechar essas guias aqui, só para facilitar a nossa visualização. Você vem aqui criar um novo modelo de guia. Ótimo. O que está acontecendo aqui? Você tem todas as opções que ele pode te oferecer, estão aqui do lado e você vai adicionar elas, né? Você pode buscar um modelo, tá? Palavra da Bíblia, então você tem as opções quando você tem o guia de palavra da Bíblia, ou você tem, né, tema, tópico ou referência bíblica, ou seja, referência bíblica seria o guia de passagem ou o guia exegético. Então eles são baseados em referência bíblica. Esse daqui é um assunto para sermão ou um texto, e esse aqui sobre tópicos. Então ele está perguntando, né, qual é a base que você quer. Então se for um tópico você tem esses recursos e por aí vai. Vamos começar aqui por referência bíblica. O que acontece? Você pode pegar todas as seções do guia de passagem ou do guia exegético, então se eu clicar aqui, ele joga todas as opções básicas do guia de passagem, ou todas do guia exegético, só que agora você vê o que ele fez, ele juntou as duas, tá? Inclusive aqui você vê que eu cliquei no guia exegético, né? Ele colocou aquela opção do palavra por palavra, como você quer organizar, né, a ocorrência de palavra por palavra. Ou você pode, né, deixa eu voltar aqui, ó, agora eu vou ter que fechar todos eles. O que eu posso fazer é pegar um por um, tá? E você vai então marcar apenas aquilo que te interessa. Tá? Você vai clicar apenas naquilo que te interessa. E você vai criar então um guia personalizado para você. Inclusive eu posso pegar aqui sobre tópicos, objetos da Bíblia, né? E eu posso pegar tema de sermão, eu já tenho uma base, ou
como eu já disse, você pode fechar tudo e montar um específico com cada um deles, tá? Uma vez que você fez isso, você salva. Olha só, salvar como teste no vídeo, muito bem. Você fecha ele. Vem aqui em guias e clica teste no vídeo. Veja então que esse campo é onde vão ficar os modelos que você criou. Eu clico nele, no teste no vídeo, eu seleciono uma passagem, vou pegar aqui Mateus 5:4 e a gente roda essa passagem e você vê então que ele pegou as opções que eu tinha selecionado, eu tinha pego aleatoriamente, né? E ele coloca, então você cria a sua própria guia apenas com os recursos que você quer. Até o próximo vídeo.